fosse começando aqui no Grupo Sobrapa, a gravação falando a respeito hoje de depressão e melancolia na contemporaneidade. O que é que tem acontecido hoje que tantas pessoas estão deprimidas? O que está acontecendo hoje para que haja tanta tristeza quando nas redes sociais você vê pessoas felizes, você vê famílias felizes, você vê muitas fotos bonitas? Por que será que, então, por trás de toda essa aparência de felicidade, tantas pessoas estão com tanta dificuldade de continuar vivendo ou de deixar com que o outro siga a sua vida e ele também possa seguir a sua? Então, pessoal, melancolia na contemporaneidade, a transição da dor do mundo, da dor de si. Então, nesse mundo contemporâneo, marcado por individualismo, pela hiperprodutividade, algumas pessoas trabalham em 2, 3 empregos, e cada vez mais se é percebido a necessidade de consumo, porque existe sim uma competição de uma família com a outra, de uma pessoa com a outra, com relação ao potencial econômico e às coisas que as outras pessoas possuem. Por quê? Porque, na maioria, cada um de nós quer pertencer, quer estar pertencendo, quer estar fazendo parte de um grupo, de uma família, de uma sociedade, ser amado, ser reconhecido, ser bem visto. Então, isso é importante para a maioria de nós, mas até onde isso é válido? Até onde eu devo correr atrás desse desejo de competição e dessa validação que nós estamos sempre em busca? Só um minutinho que eu vou ter que colocar aqui o nosso aparelho para estar continuando na nossa chamada, ou ele vai cair a ligar a chamada aqui, porque ele está meio descarregadinho, pessoal, e eu não observei. Mas é o bom a naturalidade, né? E vamos aqui colocar para carregar o nosso notebook e continuar a nossa live. Como vocês veem, às vezes, continuar na chamada, é claro. Então, pessoal, nós vivemos nessa contemporaneidade marcada tanto pelo individualismo, quanto também pelas redes sociais e a aceleração do tempo, porque você acorda 4 da manhã, faz um exercício muitas vezes, ou estuda, muitas pessoas hoje estudam porque querem conseguir um cargo a mais e começam bem cedo, e aí saem para o trabalho, e no trabalho a gente vai conviver com pessoas, cada um com uma estrutura psíquica diferente, com um jeito de interagir, com uma cultura totalmente diversificada um do outro. E nas redes sociais a gente percebe que parece que as pessoas estão todas felizes, que está tudo bem, que tudo está tranquilo. E essa melancolia, ela talvez possa ser algo que aconteceu ali por um luto, por um problema romântico. Essa melancolia, ela se desloca. Lá no passado, quando se falava em melancolia, se pensava no romantismo ou na dor metafísica, mas hoje ela vai para uma forma mais sutil e cotidiana de sofrimento psíquico. É uma dor sem nome, é uma dor sem objeto claro, e muitas vezes associada à perda do sentido. Eu não sei mais porque eu vivo, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei
qual é o interesse, por quê? Porque os relacionamentos estão líquidos e as pessoas não estão conseguindo interagir umas com as outras, tendo relacionamentos estáveis, mesmo de amizade. Então, está muito, cada dia mais difícil, porque cada pessoa, na verdade, na maioria, está interessado em si mesmo. Mas, então, essa perda está associada à falta de sentido e ao desinteresse e à desconexão, porque as pessoas elas têm medo de se conectar emocionalmente com o outro, seja romanticamente, seja em uma amizade. Antigamente eu me lembro, na época dos meus pais, que a minha mãe tinha as comadres, e elas conversavam, e elas se respeitavam, e havia, assim, toda aquela interação, e havia respeito. Hoje não, hoje é bem mais complicado você ter amizades, hoje não dá para confiar nas pessoas, hoje as coisas estão um pouco mais complicadas, porque existe toda essa dinâmica e como os relacionamentos estão líquidos, alguém que procura ter um relacionamento mais estável, essa pessoa vai cair ali na malhação do outro, porque muitas vezes essa pessoa é que é a diferente. Antigamente existiam as famílias estáveis e quase todo mundo estava em relacionamentos sólidos. Hoje não, hoje as pessoas estão em relacionamentos que não são estáveis, em relacionamentos líquidos, em relacionamento onde não há conexão, onde as pessoas não se conectam emocionalmente umas com as outras, onde elas, cada um de nós tem medo de se relacionar e se conectar emocionalmente. E, na verdade, todos nós precisamos de ter amigos, de ter pessoas com quem a gente se relacione, pessoas com quem a gente tenha verdadeiras amizade, com quem a gente possa se sentir bem. Então, pessoal, é tanto a desconexão com o outro, a desconexão com o mundo e a desconexão consigo mesmo. Freud, em Luto e Melancolia, ele fez uma distinção entre o luto, que é saudável, e a identificação inconsciente com o objeto perdido. Freud analisou como o sujeito reage à perda de um objeto amado, o que pode ser uma pessoa, esse objeto amado, pode ser uma ideia, ou pode ser um status. Então, muitas vezes, a pessoa, ela, ao perder um emprego, um status, ou mesmo ela tem uma ideia, ela deseja começar um empreendimento, ela começa, mas ela tem dificuldade, ela não conseguiu, ela vai ter dificuldade de mudar o foco. Muitas vezes, até com relação ao empreendimento, quando alguém abre um determinado empreendimento, já está ali mesmo, pagando um ponto comercial. Uma coisa não deu certo, ela pode muito bem começar a trabalhar com outra, mesmo ali, e não perder o seu tempo, mas estar procurando ganhar o seu dinheiro, correr atrás de fazer algo. Se uma coisa não deu, você vai mudando para outra, vai mudando, vai mudando. Não, você não vai mudar de todo o seu foco. Você vai renovar, transformar e continuar tendo um foco, mas mudando as ideias, aperfeiçoando e continuando o seu trabalho de correr atrás de um objetivo. Você não pode desistir quando você começa algo. Por exemplo, uma pessoa ela quer abrir uma sorveteria, ela teve todo um trabalho. Então, tá, na época do calor ela vai vender muito sorvete, mas o tempo começou a esfriar. E agora, o que é que eu posso fazer se as vendas do sorvete caiu? Além de vender o sorvete, eu posso oferecer outras coisas, como doces, tortas, coisas que casem,
que estejam ali mais ou menos no âmbito do sorvete, que não saiam muito fora. Então, é bom que a pessoa esteja pensando e, numa ideia, ela possa adaptar outra, para que ela não perca o seu foco e para que ela não vá para uma melancolia se achando incapaz, porque todos nós temos, sim, capacidade criadora. Então, Freud, em Luto e Melancolia, ele fez essa distinção entre o luto saudável, que é quando você tem uma tristeza, alguma coisa não deu certo, mas você vai mudando o seu foco vagarosamente, mesmo num luto de morte, a pessoa vai compreendendo que aquela pessoa não está mais ali, mas ela vai guardando uma saudade, ela vai se renovando e se permitindo continuar a viver, porque isso vai fazer bem para ela. E isso é o luto saudável, não é que você vai se esquecer. Algumas pessoas pensam, eu não vou me permitir viver. Como é que eu vou viver sem isso que eu perdi, sem essa pessoa que eu perdi? Como é que eu posso estar vivo se essa pessoa não está? Então, nós temos que olhar e perceber que essa pessoa gostaria, sim, que a gente continuasse bem, que a gente continuasse o nosso caminho, que a gente continuasse vivendo e procurando ser feliz. É claro que não vamos esquecer, mas nós podemos colocar um pouquinho dessa pessoa com todo amor em cada coisa que a gente fizer, como uma homenagem a ela, a gente pode se renovar e continuar vivendo. Isso se chama sublimação. Mas existe também o processo do luto, esse luto saudável, ele causa uma perda real de um objeto que foi amado por morte, por separação, e o processo do ego reconhece a perda só com o tempo. Então, precisa de tempo. As pessoas de fora, os filhos, o esposo, a sociedade em geral, vai ter um respeito por aquela pessoa e entender que ela pode chorar, que ela vai ter o seu tempo para reconstruir a sua vida, o seu tempo para estar novamente se sentindo com o desejo de participar em alguma coisa, e que dentro desse tempo essa pessoa vai chorar, vai ficar triste e nós vamos respeitar o momento dessa pessoa. Nós vamos respeitar essa tristeza, essa dor e vamos guardar conosco um silêncio respeitoso de quem entende que o outro tem o direito e precisa simbolizar a dor que está sentindo, seja esse luto por morte, por separação conjugal, por uma pessoa amada mudar pelo término de um relacionamento ou pela perda de um emprego, porque tudo isso pode gerar um luto. Imagine uma pessoa que começou a trabalhar numa empresa desde jovem, ali com os seus 20 e poucos anos, e quando ela chega ali nos seus 55, 58, a empresa onde ela esperava terminar sua carreira, onde ela esperava estar se aposentando, manda essa pessoa embora. Essa pessoa perde a possibilidade de aposentadoria ali. E a esperança dela e o trabalho dela naquela empresa foi esperando que ela viesse a chegar a ter essa aposentadoria, a conseguir esse benefício. Mas agora eles dispensaram. E falta um tempo. E se agora ela não, com essa idade, ela não vai conseguir um emprego no qual ela ganhe a quantidade de dinheiro que ela ganhava ali, o que vai fazer com que ela perca valor na hora da sua aposentadoria. Muitas pessoas acontecem isso. E muitas vezes, quando isso acontece, essa pessoa vai entrar num luto,
num luto porque ela deu a sua vida para uma empresa e não teve ali aquele reconhecimento. Isso é um luto e uma melancolia que vai vir para aquela pessoa, uma dor melancólica na qual ela vai ter dificuldade de sair, por quê? Por causa de um processo que está, sim, presente agora na nossa contemporaneidade. E qual é a consequência? Objeto perdido. O ego reconhece essa perda só com o tempo e vai se desprendendo vagarosamente desse objeto, mas tem que ter o respeito das pessoas em volta. Ele não é um preguiçoso, não. O homem não é um preguiçoso, ele trabalhou sempre. Ele está triste, ele está deprimido, ele teve uma perda de uma vida inteira naquele lugar, trabalhando naquela empresa, e eles o dispensaram antes dele conseguir alcançar o objetivo de ter ali aquela aposentadoria. Isso causa um luto. Então, nós, como espectadores, como família, nós vamos ter que observar, respeitar e ajudar para que, com o tempo, essa pessoa vá recobrando a sua autoestima. Porque, por um tempo, a consequência vai ser uma tristeza, um retraimento temporário e do mundo exterior. E qual que é o desfecho? Após o trabalho do luto, da elaboração, principalmente com a ajuda da família, com a ajuda de uma terapia psicanalítica, o sujeito poderá novamente investir a sua libido. Libido não é apenas com relação a sexo ou hormônios, não. É com relação a tudo que dá prazer. Né? Um trabalho que a gente faz e gosta nos dá prazer. Então, pessoal, ela irá investir essa libido, esse prazer de viver, em novos objetos. É um processo normal e é esperado, principalmente quando existe um acolhimento, um reconhecimento da dor momentânea do sujeito pela família e também pela sociedade, e essa pessoa, se muito triste, se muito melancólica, procura a ajuda psicanalítica para vencer esse processo de tristeza. Por quê? Como é que a pessoa se sente nesse momento? Ela se sente do tipo, o mundo se tornou pobre e vazio. O mundo se tornou sem objetivo. É assim que a pessoa enlutada, ela vê o mundo e ela vê a realidade. Momentaneamente, essa é a realidade da pessoa que está enlutada. A origem dessa falta está no fato de que lá na infância, no começo da vida, quando nós nascemos, antes de nascer, nós estamos quentinhos no útero da mamãe. Nós estamos quentinhos no útero. É um lugar aconchegante, tranquilo, onde a criança se sente bem, aconchegada, um lugar gostoso. E quando ela nasce, é difícil para ela. Por quê? Porque causa uma dor sair ali daquele aconchego e vir para o mundo. Por isso a criança, ao nascer, ela chora. É a primeira frustração do ser humano. E depois, à medida que o tempo passa, essa criança, a princípio, ela pensa que ela e a mamãe são um único ser. Isso se chama o narcisismo primário, a primeira fase da vida da pessoa. E essa pessoa, a mamãe, depois dos 6 meses, a criança começa a observar, a mamãe sai, a mamãe volta, a mamãe pega a mamadeira, dá para o bebê,
a mamãe se afasta, o papai também pega o bebê, a criança começa a perceber que a mamãe, ora cuida do papai, ora vai cuidar do irmãozinho, ora a mamãe pega a bolsa e sai, e a criança fica com outra pessoa, e a criança chora. E tem uma frustração. Por quê? Porque de 0 a 6 meses, ela pensava que ela e a mamãe eram um único ser, um único objeto, a mamãe, o objeto pequeno a, um objeto que fazia parte dele. E aí, quando ela começa a perceber que não, aquele objeto não faz parte dela, existe ali, ela vai começar a entrar no mundo da linguagem, de balbuciar, de estar começando a compreender o mundo, e existe ali uma frustração, uma dor, porque, mais uma vez, essa criança é frustrada, ela não faz mais parte da mamãe, e a mamãe não fica mais com ela. Então, essa criança, ela vai começar, depois dos 6 meses, a tentar chamar a atenção, a perceber que vai ter que agradar o outro, para que ela seja acolhida, cuidada. É aí que começa o narcisismo secundário. Quando no narcisismo primário, esse narcisismo, se a pessoa ficar presa nessa época, se não houver frustração, a criança ela vai ter uma tendência para ser um narcisista meio grandioso, pensar que tem uma certa superioridade, mas nem sempre é doentio. No narcisismo de 0 a 6 meses, o narcisismo primário. Já depois dos 6 meses vem o narcisismo vulnerável, onde a criança se frustra, onde a criança percebe que ela e a mamãe não é um ser só, onde a criança chora e ela percebe que nem sempre ela vai ter toda a atenção. Se a criança for frustrada de uma maneira natural, normal, mas ela também puder ser acolhida, como Bion, Melanie Klein pontuaram tão bem, essa criança ela vai ter uma atitude mais saudável com relação à vida. Mas se essa criança se frustrar de maneira demasiada, se essa criança não for cuidada, se essa criança tiver assaduras, passar muita fome, passar muita falta, essa criança pode ficar presa no narcisismo secundário, no narcisismo vulnerável, onde o sujeito vai se sentir humilhado e no futuro vai tender também a humilhar os outros. Então, o objeto A é o amor da criança pela mamãe. E nesse estágio, o que se perde na entrada do sujeito na linguagem, quando ele começa a falar, balbuciar ali para 1 ano, né? Antes da linguagem, é o estágio pré-simbólico. O bebê vive numa relação difusional com a mamãe, de 0 a 6 meses, cuidador primário, em uma experiência de satisfação primária e de acolhimento total de 0 a 6 meses. Mais à medida que o tempo passa, mediada pela falta, ao adentrar a linguagem, o ingresso no registro simbólico, à medida que a criança começa a entender como funcionam as coisas, que a mamãe não é só dele, que a mamãe não faz parte dele, aquele objeto A amado ali, a mamãe não é só dele, vai haver uma frustração. E é o ingresso do sujeito no registro simbólico. Então, rompe a fusão e a função paterna ou o nome do pai, porque o pai, ele tem a obrigação de estar castrando de maneira simbólica o filho, de certa forma mostrando a mamãe é sua, meu filho, é sua, minha filha, só até esse ponto, porque essa mamãe é minha também, essa mamãe me pertence e também vai cuidar de mim.
Então, dessa maneira, o pai vai introduzir a lei, a separação e a possibilidade de desejo. O sujeito, então, vai perder. E o que ele perde? O objeto real. Ele perde a mãe inteira e a experiência imaginária que ele tinha de completude com essa mãe. A ideia de que a criança e a mãe são um único ser. O objeto A não é um objeto real, mas um objeto faltante, aquilo que nos move, mas nunca se realiza por completo, porque nós e a mamãe não somos um só, e nós não vamos viver para sempre na conexão mamãe-bebê, e também não vamos viver para sempre dentro daquele ventre quentinho, e tudo isso vai gerar frustração, que vai vir ao longo da vida uma a uma. Tempo em tempo, as frustrações elas vão vindo na nossa vida. Então, o desejo é sempre o desejo de outra coisa, é algo além do que temos. O nosso desejo, ele é permanente, justamente porque o objeto que buscamos está sempre ausente. E que objeto é esse? É o objeto lá. Mas nós não vamos tê-lo completamente de novo. A promessa da completude é uma ilusão do imaginário. Nós vamos sempre estar buscando um objeto A, uma completude. O ser humano nunca será pleno ou completo. Ele nunca será. A promessa de completude é uma ilusão do imaginário, como a fantasia do amor perfeito, do corpo perfeito, da vida sem falhas. Que muitas vezes, por que muitos casamentos acabam? Acabam porque a pessoa tem a ilusão de encontrar alguém perfeito. E depois, ali no relacionamento, ela vai ter que compreender que não existe uma pessoa perfeita, que aquela pessoa com quem ela se relaciona não é perfeita, que ela também não é perfeita, e passar a entender como é o funcionamento do outro. Para isso, é preciso de fazer análise psicanalítica. É preciso estudar mais profundamente a mente humana, assim como nós, psicanalistas aqui. Ou ter um acompanhamento para que a gente, é o tal do conheça-se a si próprio, porque muitas vezes a gente pensa que o defeito é só do outro, mas nós temos o nosso defeito. Uma casa, ela começa pelas pedras que coloca na estrutura, e essa estrutura da pedra, da casa que nós construímos, em primeiro lugar, somos nós, e começa por nós sermos falhos. Então, quando nós buscamos o objeto 100% perfeito, sem entender que muitas vezes nós podemos procurar observar qual é a falha do outro, qual é a minha falha, e estar os dois pontuando para que possam viver em paz, um relacionamento saudável de pessoas imperfeitas. O sujeito, a psicanálise lacaniana, pessoal, ensina que aceitar a falta é parte da maturidade psíquica. O sujeito neurótico, por exemplo, ele sofre tentando tampar a falta com objetos, com pessoas, com sucesso, mas sempre resta o vazio. Para Lacan, o sujeito é estruturado exatamente por essa falta. E o desejo também.
Porque nós somos sujeitos desejantes. Quando nós paramos de desejar, nós estamos muitas vezes desistindo da vida. Nós precisamos de continuar desejando. Nós precisamos colocar uma vírgula para continuar a nossa história depois da nossa dificuldade, da nossa depressão, da nossa dificuldade de existir. Nós devemos colocar uma vírgula depois de cada frustração, para a gente parar, olhar onde é que está a minha responsabilidade aqui nessa história onde eu estou acusando apenas o outro. Qual a minha responsabilidade? O que eu posso fazer de melhor para que cada um dos dois se integrem e completem um só? Então, o sujeito, ele é estruturado pela falta e o desejo, porque ele busca, 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 mas ele encontra e depois quer outra coisa. Sempre queremos mais, porque a nossa busca nunca nos satisfaz. Por isso, a completude é impossível. E o nosso desejo é infinito. Nós sempre vamos desejar algo diferente, algo a mais. Então, pessoal, Freud, ele descreve, agora vamos para Freud, um paciente que, após a perda da pessoa amada, passa a se autocriticar de uma forma intensa. Eu não valo nada, sou indigno de viver. Mas com a análise, Freud percebe que aquele paciente perdeu não só o outro, mas ele ou esse outro pode ser uma pessoa que ele perdeu numa separação, que ele perdeu na morte, ou que ele perdeu um emprego, ou um trabalho, uma arte que ele queria conseguir fazer, mas ele não conseguiu continuar aprendendo sobre aquela arte, algo que ele queria, mas ele não conseguiu. Então, nesse caso, essa pessoa estava num luto após a perda da pessoa amada e passou a se autocriticar. Eu não valo nada, sou indigno de viver. E com a análise, Freud, ele percebe que aquele paciente perdeu não só o outro, mas uma parte de si. Uma parte de si foi ali com aquele outro, pois ele se identificou inconscientemente com aquele objeto perdido. Assim, ele passa a atacar o seu próprio ego como uma punição, substituto do objeto. Ele passa a substituir aquele objeto amado com essas críticas contra si próprio. Então, surge dessa maneira a melancolia, uma dor intensa, dia após dia. E por que que muitas pessoas são melancólicas desde a infância? Mas eu não perdi um emprego, eu não perdi alguém, o que é que eu perdi? Eu perdi o objeto A lá na infância. Lá no meu nascimento, desde lá eu sou melancólico. Eu não me lembro de quando eu trago essa tristeza, essa forma de viver comigo, nesse luto constante, essa dor. É porque lá, quando eu nasci, nesse momento, quando no narcisismo primário, na fase primária da vida, de 0 a 6 meses, depois eu não fiquei com aquela mamãe, e eu não consegui superar aquela dor. Então, depois veio aí a fase da frustração, e talvez o papai não tenha sido, ou mesmo a mãe, porque a mãe muitas vezes faz o papel de castrar, quando ela é solo e não tem ali um par para fazer a castração, a mamãe vai fazer essa castração, mas ou o papai ou a mamãe foi falho na castração. Eu tenho que ir, eu preciso ir
para trazer o alimento, para cuidar de você. Você tem que ficar, a mamãe precisa trabalhar, ganhar o dinheiro do dia a dia. Você vai ficar e vai ficar bem. À tarde eu volto. E o papai não soube castrar. E muitas vezes aquela mamãe foi dormir, fazer o filho dormir, ficar até meia-noite, quando ela tentava sair da cama, e aí tá ali, aquela mãe com aquele filho, 2, 3 anos, aquele pai, tentando fazer aquele filho dormir e ficando com ele, deixando de estar um com o outro, o marido com a mulher, para estar com o filho. Isso, gente, causa um problema muito grande com relação ao narcisismo. Prestem atenção, é preciso que seja feita a castração simbólica, ou pelo pai, ou pela mãe solo, que não tem um homem, mas ela vai castrar aquela criança de uma maneira amorosa, mas vai castrar, fazendo a criança entender que sim, ela vai ter que dormir no quartinho dela, no bercinho dela, e que a mamãe e o papai têm a vida conjunta dos dois. Então, pessoal, desde a infância, muitas vezes, o sujeito melancólico não sabe exatamente o que perdeu. E o que ele perdeu é exatamente esse relacionamento com o objeto A, com o seu primeiro objeto de amor, a mamãe, porque a castração não foi tão bem feita. A psicanalista e filósofa Júlia Kristeva, em Sol Negro, Depressão e Melancolia, descreve a vida de pacientes que dizem: a dor é sem objetivo, a dor é sem objeto, nada me falta, mas ainda assim tudo me falta, eu não consigo ser feliz. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho posses, mas eu sou infeliz. Está me faltando, então. Então, ela conta o caso de uma mulher, uma artista, que após a morte da mãe, perde o desejo de criar e de viver. Essa mulher entra em estado de paralisia existencial, não pelo luto consciente, mas por uma perda simbólica da linguagem e do sentido de viver. Kristeva interpreta como uma melancolia ligada à perda do amor primitivo, o objeto a mamãe, pode ser anterior até ao significante, porque nós começamos a dar significado a partir de que nós passamos a entender e passamos a entrar na linguagem. Então, ali, talvez de 0 a 6 meses, ainda na fase do narcisismo primário. Andrei Solomon, escritor e jornalista e conferista norte-americano, em seu livro O Demônio no Meio do Dia, o demônio do meio-dia, pessoal, olha, eu erro, viu, às vezes aqui. O demônio do meio-dia, anatomia da depressão, mistura memórias pessoais e entrevistas com pacientes, análises científicas e reflexões. O próprio autor narra como, em plena carreira de sucesso, ele mesmo caiu num estado de depressão profunda. Era como se um peso de um ferro tivesse se instalado no meu peito, me tirando o ar. Era assim que ele se sentiu. Foi isso que ele descreveu. Mesmo com apoio, conhecimento, ele descreve a experiência de querer morrer. A desconexão afetiva e a sensação de vazio absoluto
É isso que ele descreve. E ele entrevista dezenas de pessoas com depressão e mostra como a doença tem múltiplas causas sociais, biológicas, afetivas e existenciais, pessoal. Então, esse livro, O Demônio no Meio do Dia, ou O Demônio do Meio-Dia, não é o demônio no meio do dia, dá na mesma, né, pessoal? O Demônio do Meio-Dia é uma jornada de dor, mas também de resiliência e de reconstrução. E através dele escrever a respeito de famílias que criam filhos com diferenças profundas, um filho nasce neurótico, outro filho já nasce com autismo, um outro pode vir com um problema de surdez, e talvez um dos filhos tenha uma genialidade e ele seja incompreendido, porque ele não se adapta à vida daquela família, porque ele é diferente e o diferente causa desconforto. Tudo isso pode causar depressão. Cada uma das diferenças pode causar depressão. E também a questão da identidade de gênero, né? Que é algo bem difícil para quem tem essa diferença e para aqueles que não aceitam, né? O filho com essa diferença de sexualidade ali. Então, pessoal, explorando amor, aceitação, identidade no livro dele, ele fala sobre também estar longe da árvore. Esse já é um outro livro, né? Em seu livro Longe da Árvore, André Solomon, ele vai falar a respeito da depressão. Por quê? Porque é longe da árvore, longe de estar sobre a sombra do acolhimento. Então, agora, pessoal, vamos ver aqui também a diferença entre prisma de visão de Júlia Kristeva e Andrei Solomon. Júlia Kristeva vê a depressão, a melancolia, como uma perda não simbolizada, um luto sem objeto, e explora o papel da linguagem de Lacan, bastante ali, ela do inconsciente e também da criatividade na transformação da dor através da sublimação. Já Andrei Solomon, ele vê sobre o prisma vivencial e interdisciplinar, misturando a autobiografia da sua própria dor, das entrevistas com outras pessoas depressivas e melancólicas. A melancolia não é como uma depressão relacional, uma depressão momentânea. A melancolia é um sentimento que persiste ao longo da vida. O sujeito carrega com ele. E ele vai precisar aprender a viver e ter momentos de alegria, mesmo tendo um estágio constante melancólico. Porque muitas vezes é necessário um psiquiatra para também estar ali olhando o que falta com relação aos hormônios e estar completando para que essa pessoa possa viver melhor. É o que nos ensina a neurociência. Talvez falte algum hormônio, como a dopamina, a noradrenalina e vários outros, que podem causar uma tristeza profunda e contínua. Então, pessoal, Júlia Kristeva vê a depressão como uma perda não simbolizada em seu livro O Luto Sem Objeto.
e explora o papel da linguagem, do inconsciente, da criatividade, da transformação através da simbolização pela sublimação. Criar algo, escrever um livro, trabalhar com qualquer coisa, você fazer algum tipo de arte, de simples a bem elaborada, você fazer uma caminhada, você correr, você se reinventar, fazer algo que faça bem para você. Mas muitas vezes a pessoa ela vive em uma comunidade que cobra dela que ela esteja dando mais, dando mais, dando mais. De vez em quando, em algumas comunidades, a gente pode ouvir: ah, mas você está tirando de Deus. Se você estiver fazendo isso ou aquilo, não, gente. Deus pede o nosso melhor, mas Ele quer a gente feliz. Ele quer que nós tenhamos alegria, sublimação. Deus é um Deus feliz. E como um Deus feliz, Ele gosta de que a pessoa crie. Como é que uma pessoa depressiva, sem alegria, vai fazer algo de bom pelo outro, ajudar o outro em alguma coisa? Então, nós precisamos de fazer coisas que sejam boas para outros, estar nos doando se nós desejarmos de maneira religiosa, mas nós também precisamos fazer algo que nos faça bem. A sublimação é necessária, é saúde. Não se deve cobrar da pessoa que ela deixe de fazer algo que ela quer, que faz bem, que faz ela viver mais, para que ela esteja apenas se doando ali na religião, porque o superego dessa pessoa pode cobrar tanto que ela pode chegar até ao suicídio. Parem com isso. Respeitem as pessoas na sua singularidade. E entendam que cada um vai ter que aprender a olhar para si e fazer algo que esteja lhe completando naquele momento, porque somos objetos faltantes, pessoas faltantes que estão sempre em busca de algo novo, e precisamos disso para nos sentirmos felizes, e só pessoas felizes que vão se doar melhor. Então, pessoal, a melancolia como fracasso simbólico. Segundo Lacan, o sujeito não é um eu unitário, mas ele é estruturado pela linguagem. E ele se constitui a partir de registros simbólicos. Mas esse é um assunto que nós iremos falar na nossa próxima conversa, na nossa próxima aula, na próxima semana. E eu agradeço muito a presença de todos aqui pelo grupo Sobrapa, aqui pelo canal Coisas de Cideles. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo, dê um like. Se fez sentido para você, esteja compartilhando o vídeo e se inscreva no canal Sobrapa. Participe das nossas lives como psicanalista, como psicólogo, neuropsicopedagogo. Todas essas pessoas são bem-vindas no Sobrapa, professores que querem aprender, e você que nunca aprendeu psicanálise, mas deseja fazer um curso de psicanálise livre para você, ou você que já é psicanalista, mas deseja se aprofundar. O Sobrapa é um lugar para que o psicanalista se autorize. Ele não está competindo com escola nenhuma, ele está integrando e ajudando a psicanálise a crescer. Nós agradecemos a presença de todos. Nós, Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, nós aqui, canal Coisas de Cideres, dê um like, continue com a gente aí nas próximas aulas, todos os dias no Grupo Sobrapa, nós temos aulas maravilhosas, se inscrevam no canal Coisas de Cideres e se inscrevam principalmente no grupo Sobrapa. Procurem aí, Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Muito obrigada pela presença de todos. Até a nossa próxima live. Fiquem com Deus, que Deus esteja abençoando o seu lar. E que Deus te dê muita paz
e que você consiga estar sublimando, dando nome à dor e entendendo que nem sempre é só biológico, mas também é sociocultural e que é necessário que haja respeito para que a pessoa consiga viver melhor nesse mundo tão cheio de dificuldades e problemas. Mas que também existe muita coisa boa para se viver, que na verdade, se você olhar, você pode colocar uma vírgula e continuar a sua história, pois isso é apropriado e pode te fazer muito feliz.